Eram 3h33 da manhã, quando eu acordei e levantei rapidinho, agora tudo balançou, meia volta, tudo. Eu falei, agora que eu vou ligar para o Tony ou para o Tristão e falar com eles, pastor Edson, pastor Tristão, pastora, quase que acordei a Gisele, mas não. Usei de misericórdia, né? Em nome de Jesus, Jesus é bom, né? Mas realmente, e por alguns instantes ainda continuei, ainda demorando a voltar ao sono, e no meu coração fervilhando essa palavra para essa manhã. Amém? Já desde no último domingo, quando a pastora ministrou, o meu coração começou a se voltar sobre o retiro dos jovens, o que a pastora voltou compartilhando comigo, e sobre o nosso desejo das bênçãos de Deus e do derramar do Espírito Santo. Essa última canção que nós cantamos, queremos realmente um Pentecoste no nosso meio, queremos um derramar do Espírito, queremos sair do nosso natural, queremos ver realmente o poder de Deus, as coisas de Deus acontecerem. E quando durante a semana eu pegava e pesquisava para ministrar essa palavra, e passei por vários textos da palavra. Talvez nessa manhã você vai falar, pastor, essa palavra é diferente talvez de toda palavra que você já pregou, ou metodologia de pregação. Eu quero ler alguns versos da palavra de Deus, algumas porções. E eu confesso para vocês coisas que eu nunca, os meus olhos tinham assim, parado para perceber, nunca desceu ao meu coração e eu tive assim, falei, uau, o que a palavra está falando, né? Primeiro texto que, esse eu quero que simplesmente você entenda, eu quero ser o quarto homem, eu quero ser a quarta pessoa, e eu creio que você vai querer ser essa quarta pessoa também. Ezequiel capítulo 14, verso 12 ao verso 23. Sabe, Tony, aquela vez você já leu a Bíblia toda, você já leu essas passagens, mas você nunca, peraí, eu nunca vi isso. Como que eu nunca vi isso? E foi realmente esse o meu sentimento. Realmente. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo, Ezequiel aqui está tendo uma revelação, a palavra de Deus. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, agindo traiçoeiramente, eu estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o báculo do pão, e enviarei contra ela fome, e dela exterminarei homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, fala comigo, Noé, Daniel e Jó. Falei, o que Deus está falando aqui que eu nunca vi isso? Eles pela justiça livrariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. 16? Vamos até o 23, Af. Esse? Se eu fizer passar pela terra bestas feras e essas a assolarem, de modo que ela fique desolada, sem que ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Eles só ficariam livres, a terra, porém, seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser, espada passa pela terra, de modo que eu extermine dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filhos nem filhas, mas eles só ficariam livres. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, eles não livrariam nem filho nem filha, tão somente livrariam as suas próprias vidas, pela sua justiça. Pois assim diz o Senhor Deus, quanto mais quando eu estiver contra Jerusalém, os meus 4 juízos violentos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste, pura, exterminar delas homens e animais. Mas, se ainda restarem nela alguns sobreviventes, que levem para fora filhos e filhas, quando ele estaria a ter convosco, vereis o seu caminho e seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, até de tudo o que eu trouxe sobre ela.
e sereis consolados, quando virdes o seu caminho, seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor. Você já tinha lido isso? Uau! Eu fiquei pensando sobre o limite de Deus. Qual é o padrão que Deus usa para nos medir? Qual é a medida de Deus? O que esses homens fizeram para que eles fossem tão seletos e que Deus tivesse um compromisso de os livrar? Talvez muitos dirão, e você vai ouvir pessoas falando, quem ouvir essa palavra vai falar, pastor, é o sacrifício de Cristo que nos livra. Pregador, estamos nos dias da graça, ou você não entende o que é a graça? Ou muitos ainda poderão dizer, te falta revelação. Eu já escutei muitas coisas, mas poucas coisas que me alertam tanto quanto esse texto de Ezequiel. É lógico que eu quero ser como Cristo. Lógico que eu quero a medida de Cristo. Lógico que eu quero realmente, como Paulo escreve, ele diz assim, Atos 20, 24, né? Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Realmente eu quero ter a medida de Cristo, mas eu quero ser considerado como esses três homens. Eu quero muito que a minha vida possa ser encontrada como Noé, Daniel e Jó. Eu quero muito que a sua vida seja contada nessa lista, junto com Daniel, junto com Jó, junto com Noé. Eu sei que a graça de Deus, ela nos basta para isso. Mas a pergunta, querido, como agradar ao padrão de Deus? Como agradar ao coração de Deus? Como estar diante de Deus? Eu não posso me esconder atrás de fracas revelações. Para muitas pessoas, reconhecer que estão errados é colocar em risco a sua própria vida. É saber que eles têm que fazer algo diferente do que eles estão fazendo. Deus não vai considerar a minha análise. Deus vai considerar o padrão dele. As coisas não vão acontecer como eu desejo no meu coração. Ou como eu me iludo ajuntando partes da Bíblia para dizer que está tudo bem. Não. Vai acontecer como Deus diz que vai acontecer. Vai ser como Deus diz que irá acontecer. Não vai ser de acordo com as minhas emoções, com as minhas preferências, pelo amor dos meus filhos. Eu estava aqui sentado, eu estava olhando o Guto cantar aquela canção, My Soul, e eu pude extrair ali no momento um louvor, de ver o meu filho de alguma forma sendo usado por Deus. A gente conhece a vida dele, a gente sabe de todas as lutas. E a gente vê que Deus tem feito, trazido bênçãos sobre ele, sobre cada um. Eu posso olhar para cada um que está aqui, posso olhar para o João, posso olhar para a Fernandinha, posso olhar para o Dino, posso olhar para vocês. Deus tem nos abençoado. Deus te deu dons, Deus te deu coisas que é uma bênção. Mas será que tudo isso é garantia de que nós estamos fazendo certo? Será que tudo isso é garantia de que está tudo ok? Que vai funcionar como eu acho? O que me levou a esse texto foi realmente uma busca por Joel capítulo 2. Isso estava fervilhando no meu coração. E às vezes nós buscamos o que queremos e não o que Deus quer que a gente tenha. Às vezes nós estamos em busca do meu alvo. É isso que eu quero. Enquanto Deus tem preparado coisas que você não imagina. No último domingo, quando a pastora Gisélia ministrava, meu coração ardia, lembrando do momento em que eu conhecia Cristo. Quando ela dava o seu testemunho, e as suas palavras, não estou falando que foram lindas palavras por ser a minha esposa, não, ou ser a pastora, mas eu creio que todos que estavam aqui foram largamente abençoados.
Eu chorei mesmo. Eu chorei por ela. Eu chorei com ela. Eu chorei de alegria de ouvir aquele testemunho de uma pessoa, uma jovem, uma menina que entregou a sua vida para Jesus. E tanta coisa tem acontecido por causa daquela decisão. Quando ela abriu mão de si mesma, abriu mão das suas coisas, abriu mão do que ela queria, até mesmo do conforto da casa delas lá. Ouça a palavra, busque lá na internet, já está lá. O que estava acontecendo com ela dentro de uma Assembleia de Deus, estava acontecendo comigo dentro de uma igreja pentecostal, não pentecostal. Foi no mesmo ano que nós encontramos a Cristo. Desde os meus 12 anos, eu buscava uma solução para o meu pecado. Eu tinha convicção de que algo precisava ser feito dentro de mim. Eu não sabia o que fazer com a minha falta. Havia um pecado dentro de mim. E que precisava aquilo ser pago de alguma forma. A primeira tentativa foi, já falei para vocês isso diversas vezes, foi uma igreja católica. Ali eu queria sentir Deus, entender Deus. Eu queria uma solução para aquele oco, aquele vazio que estava dentro de mim. Aquilo não cessava. Eu fiz todos os trâmites ali, católicos, mas aquilo ainda não foi o suficiente para apagar aquele abrasador dentro do coração, aquele sentimento de culpa. Fui para o espiritismo, linha branca, umbanda, quimbanda, terminei dentro de um cemitério nas encruzilhadas. Ali eu só encontrei somente confusão e um falso Deus que fazia o bem e o mal ao mesmo tempo. Na verdade, eu estava em busca de Deus e eu não sabia. Na verdade, eu queria Deus e eu não sabia o que é o que eu queria. A solução para mim, para aquilo que ardia dentro de mim, eu não conseguia encontrar. Até que um dia, eu creio que foi no mês de março de 79. E no dia 18 de março, talvez você conferia isso era um domingo, acho que era um domingo. Dia 18 de março, eu fui a um culto à noite. Eu já tinha ido uma vez, no meio da semana, naquela igreja. Tinha ido mais um final de semana. E agora eu retornava à noite. E ali o Espírito Santo, como diz a palavra de Deus, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Acho que você usou esse verso no domingo próximo passado, né? De Romanos 3:23. E realmente eu tinha convicção. Eu nunca vou esquecer aquela noite, irmãos. Quando eu tomei a decisão, quando eu entendi que Jesus Cristo tinha morrido pelos meus pecados. Que Jesus não era aquele menininho que a minha mãe colocava na manjedoura, no presépio de Natal. Não, ele era o Filho de Deus, que tinha morrido para me salvar, para se tornar o Senhor da minha vida. Eu fiz tantas buscas por tantos caminhos e Deus me levou naquela... Eu fui um membro de número 72 naquela congregação. Tony conhece quem é o pastor, que é o pastor até hoje lá, nessa igreja. E ali, eu decidi por Jesus. Quem sabe Deus não está te levando por tantos caminhos, com tantas coisas, tanta confusão na sua vida, tantas buscas. E Deus te traz num lugar desse para você entender que Jesus Cristo morreu por você, para ser o seu Salvador e para transformar toda a tua vida. Ele já não era o menino da manjedoura. Ele agora tinha se tornado Senhor da minha vida. E eu me entreguei assim completamente, querido, completamente. É muito diferente você perceber a diferença entre você olhar um lago à distância e você mergulhar dentro desse lago. Há muitas vezes pessoas se relacionando com Deus à distância, mas quando você permite mergulhar em Deus, querido, as prioridades mudam, os schedules mudam.
Ah, que boa desculpa eu teria hoje para não estar aqui. Por muito menos por uma dor de barriga, às vezes a gente esquece que nós fomos chamados para louvor da glória de Deus e fazer o que nós estamos fazendo aqui. Deus quer que você mergulhe no lago dele. Deus quer que você mergulhe na presença dele. Deus quer te saturar com a presença dele. Então tudo começa a ser diferente. A gente já não vive mais por teoria, por axiologia, por percepção, mas sim por experiência. Toda rigidez quebra, toda incredulidade quebra, todas as prioridades mudam. Alguns anos depois eu já estava em dúvida com a Gisele se a gente já estava namorando ou não. Eu acho que não, foi em março de 83, nós começamos a namorar. O primeiro beijo, jovens, não acompanha, mas foi no dia 13 ou 14 de abril de 83, às 10 horas da noite, às 9h30 da noite, mais ou menos. Você está pensando que é exagerado? Não, não é exagero não, foi isso mesmo que aconteceu. Gente, com datas e fatos, principalmente os que marcaram a minha vida, eles realmente fazem diferença. Eu me lembro, inesquecível, esquecer 14 de julho. Era madrugada quando eu saí da Tice. E eu estava trabalhando à noite. Eu recebi a notícia do nascimento do meu primeiro filho. E eu cheguei lá e me deram aquela coisinha, eu falei, é meu. É meu. Misericórdia. Olha que bênção, Jamile. 14 de julho abençoado. Quando o nascimento do Azaf, parecia um repolhinho. Você lembra o nascimento dos seus filhos, Adriane? Não é verdade? São datas que marcam. Você lembra do seu primeiro neto? Você lembra, Dalva? Da netinha, quando chegou a notícia, você vovô? Nós vimos a filmagem aqui. Ela já deveria estar acostumada, porque já teve um. Mas não. Cada um é diferente. As experiências, querido, nós precisamos registrar. Quem sabe essa manhã você vai fazer um registro na sua vida, dizendo, essa manhã mudou o meu coração, eu determinei ser alguém diferente, eu determinei mergulhar mesmo em Deus, e não mais viver uma experiência de longe. Isso tudo marca, isso tudo tem que ser registro. Eu fico imaginando quando Joel começa a ter aquela visão, tudo aquilo Deus falando ao coração dele, ele falou, eu tenho que escrever isso, então eu vou esquecer. E ele pega e começa a declarar aqui, Joel 2:28, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas, elas vão profetizar. Fala isso agora, lembra agora dos teus filhos, fala assim, os meus filhos e as minhas filhas, eles vão profetizar. Os velhos terão sonhos. Diz que os jovens terão visões. Jovem, que dê as visões que Deus promete aqui. Não vamos viver meia experiência com Deus. Vamos viver uma total experiência com Deus, querido. Vamos viver intensamente o que o Espírito tem para nos dar. Chega de um Deus longe, chega de um Deus que simplesmente é só uma influência. Deus precisa ser uma transformação na sua vida. Hoje muitos lutam com o fruto do Espírito. Ah, pastor, o mais difícil para mim é o domínio próprio. Não existe separação não, querido. Nem um monte de gominho não. É um fruto só. E você precisa ter todos eles na sua vida. Ah, meu irmão. E continua aqui. Até sobre os servos, as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias.
mostrarei maravilhas nos céus e na terra. Quantos querem ver as maravilhas nos céus e na terra? Aí agora aqui você já vai começar a pensar duas vezes. Fogo e nuvem de fumaças. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue. Aí o negócio estreita, né? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que arde no meu coração, querido? Vamos viver uma experiência completa com Deus. Vamos viver com intensidade a experiência que Deus tem para a gente. Com tudo que Deus tem preparado para nós. Com tudo que Ele pode nos dar. Se me falta alguma coisa, eu quero. Para que eu seja encontrado como Davi, Noel e Jó. Obrigado. Queria ver se vocês estavam atentos. Daniel. Centenas de anos depois, querido, dessa promessa de Joel, o apóstolo Pedro, tentando dizer o que foi essa canção que nós cantamos. Nós queremos um Pentecostes. Ele diz, querido, novamente, isso que foi dito pelo profeta Joel. Eu creio, sinceramente, ideia minha, tá? Que essa promessa do derramar do Espírito é para nós, nos nossos dias. Mas quando se diz aqui que vai ser sobre toda a carne, não quer dizer que é um botão automático e pronto. Desatei lá em cima, caiu sobre todo mundo. Não. Olha o que diz Joel 2,32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você precisa invocar o nome do Senhor. Você precisa clamar ao nome de Deus. Há determinadas coisas que nós sabemos fazer muito bem, mas há determinadas coisas que você precisa da unção de Deus para fazer. Você precisa do Espírito de Deus para fazer. Você precisa do derramar do Espírito de Deus. Sabe uma coisa que vem no meu coração nesse instante, assim, vamos dizer assim, fresquinho, irmãos. Muitos de nós deixamos de experimentar aquilo que nós já experimentamos na nossa vida. Muitos de nós, por causa das nossas prioridades, fosse como se a gente pegasse e colocasse todas as promessas que já experimentamos, guardado no armáriozinho, para quando eu melhorar de vida, então eu vou abrir de novo e eu vou poder usar. As promessas de Deus é para hoje, para você. Querido. Fala para o teu irmão, as promessas de Deus é para você hoje. Vai lá, fala lá. Fala, as promessas de Deus é para você hoje. As promessas de Deus é para você. Deus está falando com você. Eu falei aqui que nós temos. Quantos entendem o que eu estou falando realmente? Não existe coisa que a gente já experimentou em tanta intensidade, mas parece que a gente fica meio adormecido. A gente fica como que... o padrão que eu tenho que atingir para ser assim... Quantos estão ouvindo isso? Deus quer te usar com toda a intensidade dele, querido. Com todo o poder dele. De você saltar, de você pular, de você falar em língua, de você profetizar, de você ser dirigido pelo Espírito Santo, de você não errar porque o Espírito Santo chegou e te impediu de você errar. Eu falei que nós temos, a palavra de Deus diz que nós temos promessas, mandamentos e exortações. Fala, promessas, mandamentos e exortações. Qual era o contexto aqui que Israel estava vivendo? Joel, ele vem e escreve no meio de uma crise. Havia uma devastação. Leia, gente, são poucos capítulos, acho que são 6 capítulos, 5 ou 6. Verifiquei para mim, Azaf, são 6 ou 5 por aí. Joel escreve em meio a uma crise. Tinha visto o quê? Uma devastadora praga de gafanhotos. 3 capítulos. Fala para o irmão do seu lado, é muito pouco, eu vou ler hoje. Vai lá, fala para o teu irmão, quero ver. Fala assim, é muito pouco, eu vou ler hoje. Eu vou ler hoje. Dá para ler no estado de Deus, não da Mari? É a verdade, não é? Aí a Mari está assim, o que o pastor está falando? Não dá para ler rapidinho, em 3 capítulos? É mole, gente, ó. Como diz o italiano.
Olha só, tinha havido uma praga de gafanhotos. Atacou Israel que não deixou praticamente nada na videira, nenhum grão. Veio outro enxame de gafanhoto e atacou, comeu o que os outros que não tinham comido, eles comeram. Depois veio outro gafanhoto e acabou de comer com tudo. 3 ataques. E sabe do que a palavra de Deus diz que é? Esses gafanhotos é chamado o meu grande exército que eu enviei contra vós. Eu me lembro uma vez, uma pessoa orando e falou assim: Senhor, eu repreendo aqueles gafanhotos, os demônios. Eu falei: esse cara não leu a Bíblia. Esses gafanhotos que está aqui escrito aqui, não foi gafanhoto desorientado, não. É sério. Era gafanhoto que ouvia a voz de Deus melhor do que muito crente. E estava ali, ó. Gente, você já viu que na Bíblia tem certos animais que é interessante? Lembra do grande peixe que engoliu lá o Jonas? Deus falou assim: vai lá, tem uma isca lá para você, vai lá, guarda ele dentro do teu ventre. Sério? Imagina a mula falando com Balaão. E ele ainda discute com a mula. Sério, Anderson? O problema maior não é o cara ouvir uma mula falar, é o cara ainda discutir. Mas quando Deus dá ordem, até os animais obedecem. Por que a gente não obedece? Por que a gente resiste, discute com Deus e acha que a coisa vai acontecer como eu acho e não como Ele quer? Joel, ele continua aqui dizendo aos bêbados, aos beberrão, aqueles que usavam o vinho: chore mesmo, porque agora a videira não vai ter mais fruto para fazer vinho. Para Joel, a tragédia ali, ela é mais sentida, e você vê assim, ele sentido porque não ia ter mais ofertas na casa de Deus. Ia ser cortado isso. Ele fala para os sacerdotes e para os ministros: lamentem, lamentem perante Deus. Em nome de Jesus, não estou cobrando vocês. Mas quarta-feira estava aqui, pastor Edson, pastor Ineira, eu e Gisele. Eu acho que nós não tínhamos um motivo de louvor, um motivo de oração por nós. Mas nós estamos orando aqui por pessoas. Nós estamos orando por alguns motivos. Eu dobrei o meu joelho aqui, não sei se vocês lembram por que eu estava orando. Vocês falaram amém. Agora vocês se viram para lembrar. Deixa eu ajudar eles. Eu estava orando por vocês. Eu estava orando pelos ministérios que Deus tem levantado nesse lugar. Eu estava orando por aqueles que têm feito diferença nesse lugar. Eu estava orando pelo time de louvor, pelos professores, pela aula de inglês que vai acontecer ano que vem. Eu estava orando por tudo que Deus tem feito, por todas as pessoas que tem levantado, por todas as pessoas que têm contribuído nessa igreja. Eu estava orando pelos pastores, estava orando pelos diáconos. Eu estava orando por cada um que Deus tem levantado como ministério. Eu não estava aqui por causa dos meus problemas. Eu estava aqui clamando pela vida de vocês. Chorem os ministros. Lamentem diante de Deus. Clamem. Esse é o tempo, querido, da igreja orar. É o Espírito Santo que está trazendo esse mover no nosso coração. Agora eu posso impedir, eu posso calar, eu posso decidir. Como uma pessoa me respondeu essa semana numa rede lá, falou assim: Deus deu livre-arbítrio. Sim, Deus deu livre-arbítrio até para a pessoa ir para o inferno, se ela quer ir. Agora Deus, Ele quer que você seja controlado pelas prioridades dEle, pelo que está no coração. Nós encontramos um Salvador, aleluia, dia 25 nós vamos estar, nasceu um Salvador, mas esse Salvador, Ele se tornou Senhor da nossa vida. Aquela peste não foi acidental. Joel está olhando ali e vê isso como um julgamento de Deus sobre o povo que tinha deixado o Senhor. E Deus dá uma ordem então ao seu grande exército. E fala que ele era muito grande. E aquele exército então executa a palavra do Senhor, querido. Aí vem uma das palavras que arde no meu coração, querido. Joel chama o povo
ao arrependimento. Ainda agora, diz o Senhor, verso 12 ao 14, capítulo 2, voltai-me com todo o vosso coração. Fala assim, fala para a pessoa que está ao seu lado, é voltar para Deus com todo o coração. Com todo o coração. Com jejuns, com choro, com pranto. Olha o que ele fala aqui, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Volta para o Senhor teu Deus. E olha como que ele termina no verso 14. Quem sabe se não se voltará, se arrependerá e deixará uma bênção atrás deles. Você quer bênção, querido? Começa a rasgar o seu coração. Começa a ter um relacionamento com Deus de clamor. Amado, não vai funcionar como você pensa, mas como Deus pensa, como Deus quer que aconteça. E diz que o povo aqui responde a esse ciúme de Deus. Vamos dizer assim. O Senhor diz, olha, eu vou enviar para vocês trigo, azeite. Vocês serão saciados. E eu não trarei mais nenhuma dificuldade entre as nações. Vocês não serão mais escandalizados, debochar o opróbrio. Será debochado pelas outras nações. Aí quando Joel explica essa riqueza da sua restauração que Deus queria, eu fico imaginando ele levantando os olhos dele e falando, e depois disso, desse concerto todo, dessa tomada de atitude, essa mudança de coração, eu derramarei do meu espírito sobre vocês. Deus dá a promessa, querido. Nós vivemos dias em que muitos querem as bênçãos de Deus. Mas Joel, ele nos dá uma direção sem a qual nós não teremos a promessa da bênção. As coisas não vão acontecer. Então é necessário o quê? Uma mudança radical no nosso coração. Abandonar a nossa vida, vamos dizer, se esvaziar para Deus. E se esvaziar para Deus não é uma coisa ruim. Você se relacionar com Ele não é uma coisa ruim. Você deixar que Ele coordene a sua vida não é uma coisa ruim. Querido, muitas das vezes nós podemos estar num ambiente saturado de Deus, mas nós tomarmos a nossa própria decisão. Passível de interpretações por algumas pessoas que querem se justificar. Mas imagina o Monte Santo de Deus, os anjos de Deus, querubins, serafins, todo aquele ambiente de Deus, o melhor líder que existe, o mais perfeito. Se rebelou naquele ambiente saturado de Deus. Não era o problema, não era o ambiente, o problema não era o líder, o problema não eram as pessoas que estavam à sua volta, o problema foi o coração dele. Por isso Joel fala, rasga o seu coração diante de Deus. Deixa Jesus entrar, querida. Se volte para Ele e Ele vai, realmente, Ele vai cuidar dos seus pecados. Transformação. Lembra a última palavra que eu ministrei? Transformai-vos. Esse é um tempo de mudança, uma metamorfose mesmo, uma transformação completa na sua vida. O que realmente significa para você nascer de novo? Às vezes nós nascemos de novo e permanecemos com o mesmo estilo de vida. Eu estava aqui falando para vocês qual foi a expressão que eu usei, que não tem nada a ver com o português nosso. Eu usei agora mesmo. Uma hora para frente. Onde que a gente... Sabe por quê? Porque nós mudamos de nação. Só por causa disso. E a gente começa a se adaptar a um novo sistema. A gente começa a se transformar. O problema é que a gente vive muitas vezes dentro da igreja longos anos e nós não permitimos que o ser todo perfeito possa nos transformar, querido. Somente o Espírito Santo
Ele pode nos convencer do pecado. Somente esse relacionamento. Quando eu estou ministrando nessa manhã, eu não estou falando que você tem que ser sapatinho de fogo, não, querido. Não é tuas emoções afloradas, não. É a tua vida transformada. O que adianta você falar em línguas e não ter uma vida mudada? Prioridades mudadas? Visão mudadas? Toda vez que eu tiro a oferta, eu não posso deixar de lembrar do texto: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá lá, resolva com ele e depois traga a sua oferta. Pensa se a gente fosse realmente para aplicar isso ali 100%, crendo que é assim que diz a palavra, ia ter muito dízimo atrasado. Sério. Por que às vezes nós não temos a bênção de Deus? Porque nós não fazemos como que a palavra de Deus diz. Estamos sempre em dívida, sempre. Então a gente prefere não orar. A gente prefere então não ir em frente. Eu vou esperar. Amanhã eu mudo. João 16, 7 diz assim: mas eu vos afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus está se despedindo, falando que ele ia aos céus. Se eu não for, o Espírito Santo, o conselheiro, não virá para você. Mas se eu for, eu o enviarei. O que ele fará quando ele vier? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Somente ele nos convence, querido. A nossa grande dificuldade é que nós queremos somente como promessa de ser cheio, falar em línguas, profetizar, poder, etc, etc. Mas diz que a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa é convencer que você é um pecador. Que o único que pode te livrar é Jesus Cristo. A outra coisa que o Espírito Santo faz é te convencer que haverá uma justiça. Que a morte dele na cruz não foi em vão. E que ele está indo para o Pai. E depois ele vai voltar com juízo, querido. Charles Finney introduziu uma das coisas que eu considero uma coisa perigosíssima. Ele fez muita coisa boa. Mas a partir do momento em que ele simplesmente falou: se você crer no seu coração, se você realmente confessar com seus lábios, faz oração de arrependimento, pronto, está salvo, mais um salvo. Não precisa de mudança de vida, não precisa do Espírito Santo convencer, não. Fala simplesmente: quantos aceitam Jesus? 10 aceitaram, 10 salvos. Que fórmula fácil de salvação, se fosse assim. Mas na verdade a palavra de Deus diz que você precisa se arrepender e não de se convencer. Há muitas pessoas convencidas que Deus é Deus, mas não se arrepende dos seus pecados. Você precisa chorar e odiar o seu pecado, querido. Você precisa ser transformado. Lembrando a última mensagem, você precisa ser borboleta. Deixar de ser largata. Amados, o pecado hoje tem sido chamado de tantas coisas. Tem muitas coisas que as pessoas chamam de pecado. Vai lá, Débora, pode ir. Asaf, é um texto longo, não muito. 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 7. Eu falei com vocês que eu ia ler bastante a Bíblia, né? Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, difíceis. Os homens serão amantes de si mesmos. E aqui, irmãs, não é só os homens, não. O ser humano. Né? Gananciosos. Presunçosos. Soberbos. Blasfemos. Desobedientes a seus pais. Ingratos. Ímpios. Sem afeição natural.
implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres, né? Do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade. Ah, sou tão bonzinho. Mas negando-lhes o poder. Afasta-te também desses. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Joel, ele nos exorta a chorar diante de Deus, a ter um clamor de lágrima contra esses pecados. Ninguém levante a mão, por favor. Mas de toda essa lista ali, tem algum que está próximo de você? É tempo de mudança, queridos. Deus quer derramar o Espírito dele sobre todos nós. Deus quer nos dar grande promessa, mas nós precisamos abrir mão de nós mesmos. E deixar que o Espírito de Deus venha, querido. E que a gente tenha lágrimas realmente. Que a gente ministre realmente diante do Senhor orações de clamor, de arrependimento, confissão de pecados. Eu não conheço uma história de avivamento que não começou com confissão de pecados. Mas quantas vezes optamos por uma vida de aparência? E tentamos justificar, fazemos um esforço tremendo para justificar o nosso estilo de vida e as nossas opções. Às vezes nós temos somente pedidos de benefícios. Às vezes nós só temos desculpas. Não tenho tempo, estou cansado. Posso orar daqui mesmo. Minha semana é toda envolvida com várias coisas. Que adianta? Eu vou lá às quartas-feiras, não vi nenhuma mudança. Ah, eu não concordo. Pastora Gisele, pastora Gisele ora há muito tempo. Ninguém ora lá, ora, ué. Fazer o quê? Brincando, amor. Demora muito tempo. É sempre o mesmo. É exagero eu ter que sair da minha casa e ir lá para a igreja para orar. Eu posso orar daqui de casa. Eu louvo a Deus, porque nós temos um casal aqui que, ainda com toda a experiência que já tem, não vamos falar a idade não, mesmo com frio, mesmo com chuva, os doisinhos saem de lá e vêm para cá para dobrar o joelho por causa de vocês. Que motivo maravilhoso. Israel ficou 400 anos cativo até que Deus achou Moisés para aquilo que Deus tinha que fazer. Da promessa de Deus lá no Jardim do Éden a Adão, até Abraão tem 2.000 anos, de 2.000 anos até Jesus mais 2.000 anos. Da promessa de Jesus dele voltar tem em torno mais ou menos de 1984 anos. E Deus ainda não se cansou. Deus não desistiu. Joel tinha chamado aquele grande julgamento do grande dia do Senhor, querido. Mas quando você vê o verso 31, ele fala de um outro dia grande de julgamento. É o que está bem próximo da gente. Igreja, ainda há tempo. Ainda dá tempo de a gente fazer alguma coisa. Meu amado, ainda dá tempo de você mudar de vida. Diz que ele vai reunir todas as nações do vale de Josafá. E lá ele vai entrar em juízo. Lá ele vai trazer o julgamento. Mas antes que ocorra esse evento cataclístico, vocês entenderam? Deus promete um
grande derramar do seu Espírito. Derramarei o meu Espírito sobre vocês. Não é para a gente falar em línguas, não, querido. Não é para sapatinho de fogo, não. Para a gente confessar pecados. Para ser quebrado esse jugo da nossa vida. Diz Isaías, profetiza lá, que o óleo, a unção, ela quebra o jugo da nossa vida, querido. Igreja, eu quero ser esse quarto homem. Eu quero estar ali na lista ali de Daniel, de Jó. Eu quero estar ali na lista, qual é o outro? Não é? Eu quero, Marina. Eu quero com todo o meu coração. Quantos querem? Oh Deus, derrama sobre nós o teu Espírito. Faz a gente mergulhar nos teus rios, Deus. É quando o Espírito Santo vem, que ele aflora esse amor por Deus, querido. Eu não vou andar na minha força. Oh Deus, eu quero mergulhar nas suas águas. Eu quero que o Senhor seja derramado sobre a tua igreja. Eu quero ver você transformado. Eu quero ver você mudando as suas prioridades. Eu quero ver você sendo sacudido de tal forma que você vai ser o primeiro a colocar o pé e falar: uau, cheguei, vai acontecer. Ah, querido. É impensável, totalmente. Não tem como você imaginar uma pessoa cheia do Espírito de Deus com uma vida natural. Uma pessoa embebida pela presença de Deus e o mover santo de Deus não estiver acontecendo. Ele tem mais para mim e para você. Ele tem muito mais. Imagina o momento que você entrar aqui, você já vai entrar com cânticos espirituais. Você vai entrar aqui sorrindo. Você vai entrar aqui igual eu entrei, igual um robozinho. E agora eu posso saltar, eu posso pular, eu posso balançar. E não é efeito de Dramine, não. Que remédio nenhum faria o que aconteceu comigo. Se a sua vida, ela não é poderosamente movida pela presença de Deus, querido, você é um amante de si mesmo. Você é um amante de si mesmo. Então ore, então clame, então exalte Deus. Deus, ele não está procurando por meras manifestações externas de religião. Deus está procurando mudança de coração. Ele está procurando um povo que está se libertando de si mesmo. Pecadores que estão dispostos a mudar. Há tanta coisa que pode roubar nessa manhã essa palavra do teu coração, querido. As tuas justificativas. Ele está à procura de um povo que se entristece com seus pecados. Ou seja, um povo intensamente com jejuns, com choro, com pranto. Estou falando que você tem que ficar aqui. Não. É por causa do pecado. Pecado fere a santidade de Deus. Fere tanto que ele não pensou dar 2 vezes o filho dele para que o pecado pudesse ser extirpado da sua vida. Para que você pudesse estar na presença dele. Olha, lógico que eu sei que aqui não, mas tem muita gente que não gosta de ouvir esse tipo de mensagem. Mas Deus quer mudar essa igreja. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer escrever os seus esquetes. Deus quer fazer a sua agenda. Tem muita gente que não entende a gente. Tem muita gente que nunca vai te entender, Natália. Nunca vai te entender. Quando você fala que você ama mais a Deus do que qualquer coisa. Não vai te entender.
ser extremista, ser religioso, ser exagerado. Não. Você simplesmente está mergulhando nas águas de Deus e sendo saturado de Deus. Ainda hoje Deus está procurando um povo que Ele possa abençoar com as suas bênçãos e dizer: eu te resgatei, você é a menina dos meus olhos, eu te amo, eu vou derramar o meu espírito sobre vocês. Rasga o teu coração nessa manhã, querido. Deixa quebrar a casca que envolve o teu coração. Quantas vezes o primeiro a reconhecer que tem uma casca em volta do teu coração é você mesmo? E você às vezes se pega falando: eu já não sou mais o mesmo. Você não tem que mudar de lugar, você tem que mudar o coração. Não é você sentar lá atrás ou aqui na frente. Não é você estar aqui nessa igreja e outra igreja. Se o teu coração não for mudado, você vai ser a mesma pessoa onde quer que você for. O que você precisa é deixar Ele quebrar o teu coração. Vamos ser honestos. E vamos ver essa nossa condição de estar lidando com o pecado, querido. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Pastor Edson e pastor Eneida terão visões. Nós teremos visões, queridos. Todo jovem cheio do Espírito Santo. Fica de pé no nome de Jesus.